Voltamos com o secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite, e o empresário Sávio Neves. Um dos principais e mais importantes pontos turísticos da cidade do Rio, Cristo Redentor, recebeu novos trens para visitação. Importados da Suíça, os trens do Corcovado são mais modernos, maiores e mais rápidos. Vamos ver a matéria. Não há quem venha ao Rio de Janeiro e não coloque no roteiro de viagem o Cristo Redentor. Na verdade, não há quem planeje uma viagem para o Brasil e não pense em visitar esse monumento que desde 2007 é uma das maravilhas do mundo moderno. O Cristo é o cartão postal do Rio e atrai turistas do mundo inteiro, seja pela estátua de 38 metros de altura que abençoa os cariocas, pela vista incomparável da cidade maravilhosa ou pela enorme área de Mata Atlântica que o cerca. A experiência de visitar o Cristo Redentor começa bem antes de chegar ao topo do Corcovado. O caminho até lá reserva gratas surpresas e deixa cariocas e turistas boquiabertos. O trem do Corcovado, que hoje leva os visitantes da estação localizada no Cosme Velho até o Cristo Redentor, foi inaugurado em 1884 por Dom Pedro II, antes mesmo da construção do Cristo. O trenzinho levava os passageiros por um passeio por dentro da Floresta da Tijuca até o Mirante Chapéu do Sol, no alto do Morro do Corcovado. A subida é o primeiro passeio turístico do Brasil. E o trem é hermoso, fantástico. O trem é muito bonito, é fantástico. É outra coisa do que vir caminhando ou de ônibus. Poder compartilhar essa experiência com vocês dentro do trem foi maravilhoso por poder observar a grande biodiversidade do Rio, que é uma cidade muito bonita e acolhedora. Aqui nós vimos um animal muito bonito que todo mundo tirou fotos. O trem do Corcovado já levou papas, reis, presidentes, artistas e cientistas em seus vagões. O primeiro modelo circular era movido a vapor e foi considerado um milagre da engenharia na época por percorrer quase 4 quilômetros em um terreno totalmente íngreme. Em 1910, os trens a vapor foram substituídos por elétricos, mantendo a capacidade de transporte de 86 pessoas por viagem. A estrada de ferro do Corcovado foi a primeira eletrificada do Brasil. O modelo atual do trem chegou da Suíça em 1978 e transporta 800 mil passageiros por ano. Agora, as composições da quarta geração de trens já começam a chegar no Rio. Geralmente, quando se fala em modernidade e tecnologia nos transportes, pensamos logo em rapidez e redução do tempo de viagem. O novo modelo vai diminuir o passeio de 20 para 15 minutos, mas ainda será tempo suficiente para o visitante contemplar a beleza da maior floresta urbana do mundo, replantada pelo homem, a Floresta da Tijuca. Outra preocupação dos administradores foi manter algumas referências dos trens anteriores, preservando assim a memória dos cariocas. Quanto foi investido na modernização desses trens e qual a expectativa quando eles estiverem funcionando? Olha, esse investimento é uma verdadeira revolução do produto Cristo Redentor, porque a gente começa agora, primeiro que a gente entra numa nova fase do transporte ferroviário, que a gente incorpora toda a evolução da engenharia ferroviária nesses últimos 40 anos, que é a idade desses trens que estão sendo aposentados. Então ali você tem 75% de economia de energia elétrica, olha que maravilhoso. Você tem ali, você dobra a capacidade de transportes, hoje você tem 300 pessoas por hora, você passa para 650 pessoas por hora, é mais do que o dobro, o que diminui as filas, o desconforto, enfim, tudo aquilo melhora, a dinâmica melhora muito. E você tem o próprio desenho do trem, ele é, enfim, ele é muito mais confortável, vamos dizer assim, porque ele tem uma ligação interna entre os vagões, né, entre os carros de passageiro. E você tem também um teto panorâmico, onde as pessoas vão poder curtir mais aquela floresta por conta além dos vidros, você tem agora um teto panorâmico. Então é uma revolução no design, na tecnologia toda, na máquina, na economia de energia. E isso é um investimento de 200 milhões de reais. Se você vê hoje
investimento na área do turismo, principalmente nos parques, nas unidades de conservação ambiental. Hoje o Parque Nacional da Tijuca do Rio de Janeiro é o maior investimento, somando os outros 350 do Brasil, não dá o investimento que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Então acho que é um momento muito importante para o Rio, apostando e acreditando que nós vamos vencer essa batalha. Qualifica, né? Um produto turístico que já é master e agora vai para uma dimensão muito relevante, né? Do ponto de vista do conteúdo. Sensacional. Isso aí também a gente tem que divulgar, inclusive, que o trem do Corcovado agora está para lá de século XXI. Isso que interessa. Que outros investimentos estão sendo feitos ali no entorno, principalmente da estação ali do Cosme Velho? Olha, primeiro a própria estação, investimento de 25 milhões de reais, uma estação que desde 1884 foi visto na matéria aqui, que foi inaugurada por Dom Pedro II. Pereira Passos, prefeito importante da cidade, foi o primeiro concessionário da Estrada de Ferro do Corcovado, concessionário imperial. E então aquela estação vai estar sendo toda reformada, revitalizada, trazendo ela para o século XXI, porque até hoje ela nunca sofreu nenhuma reforma. O Rio de Janeiro mudou, o Brasil mudou, o turismo mudou. Ali para vencer as burocracias não foi fácil, né? Mas vai ficar também um equipamento assim super convidativo, as pessoas passarem por lá. E que é uma outra temática também interessante, né? Justamente de poder trabalhar melhor esse ativo que são os parques, parques que a gente tem ecológicos. Já tem toda uma discussão também de se criar parcerias público-privadas para poder potencializar essas visitações e melhorar a estrutura de receptivo dos turistas nesses parques. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem trabalhado firme nessa direção, a gente tem feito uma grande parceria com eles. Já tem 7 parques estaduais onde programas específicos de atração de visitantes para caminhadas, para ver pássaros, enfim, para escaladas, para rapel, para trekking, por aí, já acontecem com demandas crescentes. Nós estamos conversando com o Parque Nacional da Tijuca, que tem um detalhe, na verdade, do que se arrecada, o que fica realmente no Rio de Janeiro é a menor do que deveria. Ali, essa fonte deveria se prestar também a melhorar o entorno, a segurança e por aí vai. Estamos trabalhando a questão da trilha, que tem acesso ao Corcovado. O Rio de Janeiro tem múltiplas trilhas também. Essa parte de ecoturismo urbano, o Rio é pródigo, né? Então, há muitas possibilidades. A questão é organizar cada vez mais e divulgar. O Rio precisa se promover. Você pega, por exemplo, o mercado norte-americano, que é o mercado emissivo mais forte do mundo. De 54 milhões de americanos que todos os anos viajam para algum canto, 1% vem ao Brasil. É muito pouco. E agora, com o advento do Visa Free, ou seja, o americano não precisa mais do visto para poder entrar no país, a gente tem uma oportunidade bem fértil para que mais americanos venham, mas é preciso divulgar lá, promover o Brasil lá. Nós estamos trabalhando com esse objetivo. E esse é um investimento que precisa, que a gente sempre faz a menor, né? Quer dizer, de trabalhar essa divulgação para o exterior, assim, do que o Rio tem de potencial, o que a gente pode receber aqui, né? O Brasil gasta muito menos do que deveria, né? O México gasta 500 milhões de dólares ano, o Equador 100 milhões de dólares. O Brasil gasta 9. É uma vergonha. Então a gente tem que melhorar esse orçamento. Em nível estadual, o governador Witzel, que proclamou o turismo é o novo petróleo, e tem muita razão em fazê-lo, ele destinou uma verba inicial para a gente fazer uma promoção que vai agora começar, mas a ideia dele é jogar mais firme, né? E o Rio de Janeiro, que precisa se soerguer, tem no turismo uma grande fonte para esse papel. E em relação à mobilização dos empresários em torno dessa questão do turismo, né, da segurança pública, que é uma demanda forte, mas o que tem acontecido assim, em termos de movimentos que estão também apontando para esse novo momento que o Estado do Rio está vivendo? Primeiro, só queria destacar aqui uma fala do secretário, que eu acho muito importante. O Cristo Redentor recebe cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas ano, contando todas as modalidades, ferroviário, por vans, para quem sobe de bicicleta, enfim, todo aquele grupo de pessoas. É um montante de quase 3 milhões de pessoas. Essa entrada do parque, que é revertida para a Unidade de Conservação Ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, deveria ser revertida no próprio parque. O que acontece? Que o Parque Nacional de Tijuca sustenta os outros 350 parques em outras unidades da federação, o que é uma covardia com o Rio de Janeiro. O que é arrecadado aqui, como o secretário falou, deveria ser revertido para o nosso parque aqui no Rio, que é enorme,
né? Ele tem 300 mil hectares, é maior do que muitos É uma estados. cidade dentro de um parque. É imenso, né? começa lá no São Conrado, né? com voo, com asa delta, enfim. Isso é. Isso deveria reverter para cá. Não, mas esse Parque Nacional de Tijuca sustenta os parques do Brasil inteiro. Então, isso é uma questão fundamental, que é uma bandeira aqui do secretário. Nós estamos brigando nesse assunto. E vou dizer uma coisa que a gente às vezes não sabe que existe, mas o Rio de Janeiro é declarado Patrimônio Mundial da Unesco pela paisagem, intervenção do homem na natureza. E tem vários aspectos. O principal deles foi exatamente Major Acha, nos idos do século XIX, ter promovido aquela alteração do café para o reflorestamento, que vingou sendo o parque. Então o Rio de Janeiro, ele é credor nessa questão. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.